Olá, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer uma receita de ouro de substrato para cactos e suculentas. É uma receita fantástica para o crescimento e para o fortalecimento das plantas. Então fica comigo até o final do vídeo que você vai ver o passo a passo para a montagem desse substrato. Ah, e aproveitando, já deixa seu like nesse vídeo, ok? Eu comecei a montar esses vasos com uma pequena coleção de cactos no início da pandemia. Então eram 2, 3 vasinhos de cactos e de repente a coleção foi crescendo e hoje tem um batalhão de vasos. Você arrisca um palpite de quantos vasinhos eu tenho aqui em casa? Deixa seu palpite nos comentários. Os cactos e suculentas são plantas de muito sol, solo árido e pobres de matéria orgânica. Então, o substrato adequado para essas plantas é necessário que tenha 3 fatores: que seja de baixa densidade, drenável e pobre de matéria orgânica. É necessário que seja drenável para que não retenha muita água, seja de fácil escoamento e também não se proliferem fungos e nem venha apodrecer a planta. Baixa densidade quer dizer que o substrato precisa ser fofo, não compactado, não rígido, não duro, e as raízes consigam crescer livremente, tranquilamente nesse substrato. E com baixos níveis de matéria orgânica, justamente para não se proliferar doenças e fungos nas plantas. O primeiro item da receita é a perlita expandida. Ela deixa o substrato leve, drenável e não retém umidade. O segundo item da receita é a casca de arroz carbonizada. Ela libera o silício, que é um tipo de antifúngico natural. Além de deixar o solo mais leve e drenável, ela também ajuda no enraizamento da planta. O terceiro item da receita é o carvão triturado. Ele também ajuda na drenagem e também age como um antifúngico natural. O quarto item da receita é a terra natural, terra vegetal. É a única parte do substrato que contém matéria orgânica, ou seja, os macro e micronutrientes necessários para as plantas. Esses 4 elementos que foram citados, você pode utilizar a mesma medida. Aqui eu utilizei um vasinho como referência e a mesma medida desse vasinho eu adotei para cada um desses elementos. Bom, além dos 4 elementos, eu utilizo terra de diatomáceas, que é a sílica. Ela serve também como um antifúngico, ela ajuda no fortalecimento da parede celular do vegetal e também combate pulgões e cochonilhas. Além disso, eu utilizo também o humus de minhoca, que serve como um adubo para o fortalecimento da planta. Para a terra de diatomáceas e o humus de minhoca, eu utilizo uma colher grande como medida. É suficiente. Bem, agora é só misturar todos os ingredientes nesse balde, misturar bem e ele estará pronto. Bem, esse é o resultado do substrato, né, de todos os ingredientes misturados, e você percebe que ele ficou bem soltinho, bem aerado, que é justamente o objetivo dessa receita. E assim a sua planta vai crescer forte, saudável, bonita.
Uma dica importante, se você tem plantas ao tempo, como eu, fique tranquilo, porque esse substrato é uma receita de ouro para essa situação. Pode chover à vontade, pode chover muito, que os seus vasinhos vão ficar 100% drenáveis, a planta não vai morrer afogada, ela não vai pegar fungos, então fique tranquilo porque, de fato, essa receita é extraordinária. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês quiserem mais dicas para o cultivo de plantas, cactos e suculentas, como montar um vasinho para receber as novas plantas, os novos cactos e suculentas, deixem nos comentários que eu vou ler com calma e vou preparar um próximo vídeo para atender esse seu pedido. E se você curtiu o vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos, com os familiares, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e até a próxima. Tchau!